Se você está querendo determinar a medida de um ângulo central, de um ângulo inscrito, do ângulo excêntrico interior e do ângulo excêntrico exterior, você está assistindo o vídeo certo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com as circunferências. Veremos a sua definição, os seus elementos e os ângulos que podem ser encontrados em uma circunferência. Então vamos começar? Circunferência é o lugar geométrico dos pontos que distam uma medida R de um ponto fixo C. Mas o que é lugar geométrico? Acompanhe comigo. Em matemática, geometria ou desenho geométrico, um lugar geométrico consiste num conjunto de pontos de um plano que tem uma determinada propriedade. Então, pessoal, no caso da circunferência, todos os pontos da circunferência têm uma mesma propriedade, ou seja, eles têm a mesma distância em relação ao centro, e essa distância é chamada de raio. Tudo bem? Como a circunferência ela é composta por infinitos pontos, vamos pegar dois e nomeá-los de A e B. Repare que por esses dois pontos nós conseguimos traçar um segmento de reta. E esse segmento de reta, cujas extremidades estão na circunferência, é chamado de corda. E como é um segmento de reta, ela é representada com a simbologia de segmento de reta. Portanto, aqui nós temos o segmento AB. É uma corda AB. Mas aí eu gostaria de lançar a seguinte pergunta: quantas cordas vocês acham que existem em uma circunferência? Infinitas cordas. Só que das infinitas cordas que existem, existe uma que se destaca, porque ela é a maior de todas. E se ela é a maior de todas, por onde vocês acham que ela passa? Exatamente pelo centro da circunferência. Então repare que a corda que passa pelo centro da circunferência, ela é a maior corda de uma circunferência. E por isso, ela vai receber um nome especial. Ela é chamada de diâmetro. Portanto, o diâmetro é a maior corda de uma circunferência porque ela passa pelo centro dessa circunferência. E como ela passa pelo centro da circunferência, nós podemos verificar que a sua medida é igual ao dobro do raio. Portanto, pessoal, o diâmetro é igual ao dobro do raio. E como consequência, o raio é a metade do diâmetro. Tudo bem? Agora, vamos pegar apenas um trecho, um pedaço dessa circunferência, determinados pelos pontos F e G. Se nós traçássemos um segmento por esses dois pontos, nós teríamos uma corda. Mas como estou pegando o próprio pedaço da circunferência, aqui teremos o que nós chamamos de arco da circunferência. E é dessa forma que nós identificamos um arco, pegando as suas extremidades e colocando um arco sobre essas duas letras. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos analisar o primeiro ângulo que nós conseguimos encontrar em uma circunferência. Esse primeiro ângulo é chamado de ângulo central ou ângulo cêntrico. E o ângulo central é aquele ângulo cujo vértice coincide com o centro da circunferência. Portanto, aqui na nossa figura, nós temos um ângulo central ACB de medida x. E aqui, pessoal, reparem que esse ângulo ele está olhando para o arco AB. E nós precisamos estabelecer uma relação entre a medida desse ângulo central e esse arco que ele está olhando. E a relação que nós temos é a seguinte: o ângulo central tem exatamente a medida do arco AB, exatamente a medida do arco que ele está olhando. Vamos a um exemplo. Reparem no ângulo central de medida 2x, que está olhando para um arco de medida de 60 graus. Bom, nós verificamos que o ângulo central tem exatamente a mesma medida que o arco que ele está olhando. Então, aqui nesse caso, 2x é igual a 60 graus. Portanto, x é igual a 30 graus. O próximo ângulo é o que nós chamamos de ângulos inscritos. E um ângulo inscrito é aquele ângulo cujo vértice está na própria circunferência. Então aqui repare no ângulo inscrito de medida x
que está olhando para um arco EF, por exemplo. Aqui precisamos estabelecer uma relação entre esse ângulo inscrito e o arco que ele está olhando. E a relação é o seguinte: o ângulo inscrito ele vale exatamente a metade do arco que ele está olhando. Portanto, aqui no caso, a metade do arco EF. Vamos a um exemplo. Nesse exemplo, nós temos um ângulo inscrito de medida x olhando para um arco de medida 80 graus. Portanto, como o ângulo inscrito vale a metade do arco, então nesse caso x é igual a 40 graus. Agora, vamos falar do ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito. O vértice do ângulo de segmento está na circunferência. Um dos seus lados está apoiado em uma reta secante à circunferência e o outro lado está apoiado em uma reta tangente à circunferência, em que o ponto de tangência é o vértice do ângulo. Nesse caso, a medida do ângulo de segmento será metade do arco GH. Vamos a um exemplo. Se o ângulo de segmento olha para o arco GH de medida 130 graus, o ângulo de segmento medirá a metade desse valor, portanto, 65 graus. O próximo ângulo que nós precisamos analisar é o que nós chamamos de ângulo excêntrico interior. Bom, se ele é excêntrico, significa que o seu vértice não está no centro da circunferência. E se ele é excêntrico interior, significa que esse vértice está dentro, no interior da circunferência. Aqui nós temos um exemplo de um ângulo excêntrico interior de medida x. Notem, pessoal, que esse ângulo excêntrico interior de medida x, ele olha tanto para um arco de medida PQ quanto para um arco de medida MN. Assim, a medida desse ângulo excêntrico interior será a soma das medidas desses dois arcos dividido por 2. Vamos ver um exemplo. Nesse nosso exemplo, o ângulo excêntrico interior ele está olhando para os arcos de 30 e 40 graus. Portanto, a sua medida será igual à soma desses dois arcos dividido por 2. Portanto, 30 mais 40 graus dividido por 2. Nós temos 70 graus dividido por 2. Portanto, o ângulo excêntrico interior mede 35 graus. O próximo ângulo é o que nós chamamos de ângulo excêntrico exterior. Bem, se é um ângulo excêntrico, é porque o vértice dele está fora do centro da circunferência. E se é excêntrico exterior, significa que o vértice dele está fora da circunferência. Aqui nós temos um exemplo de um ângulo de medida x, que é um ângulo excêntrico exterior. Reparem também que esse ângulo excêntrico exterior consegue olhar para dois arcos dessa circunferência, no caso aqui para os arcos RS e TV. Para determinar a medida do ângulo excêntrico exterior, nós devemos fazer a diferença das medidas desses dois arcos, sempre do maior menos o menor, e dividir por 2. Vamos a um exemplo numérico. Esse ângulo excêntrico exterior, ele observa os arcos de medidas de 70 e 30 graus dessa circunferência. Logo, a sua medida será a diferença entre esses dois arcos dividido por 2. Portanto, 70 menos 30 graus dividido por 2, que será igual a 20 graus. Bem, pessoal, agora eu vou deixar uma questão para vocês tentarem resolver. Se vocês quiserem verificar a resolução, clique na imagem. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de circunferência. Se você gostou, curta o vídeo e ajude a compartilhá-lo. Ah, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim, você fica a par de todas as novidades. Obrigado e até a próxima.